Ontem eu coloquei aqui na tela para vocês as principais falas dos jogadores do Cruzeiro na zona mista. E no conteúdo de hoje eu vou colocar o que os jogadores do Atlético falaram sobre o Cruzeiro. Claro que teve a coletiva deles, só que eu fiz ali o recorte e coloquei apenas as partes onde estava citando o Cruzeiro. O Cuca, por exemplo, falou sobre a vantagem que tinha o Cruzeiro por já estar com os seus reforços à disposição. O Everson falou sobre o trabalho para estudar o Fernando Diniz. O Guilherme Arana falou sobre as provocações, já que é um dos jogadores mais polêmicos dentro de campo que a gente teve na tarde deste sábado. E o Hulk falou que faltou futebol dentro de campo, que a pancadaria estava tão grande que faltou futebol. E de fato é verdade, teve mais porrada do que realmente futebol. E eu vou colocar agora aqui na tela para vocês as principais falas dos jogadores do Atlético quando citam o Cruzeiro. Eu não quero saber, de falar sobre Atlético, de treinador do Atlético. Não, eu quero saber o que os rivais falaram sobre o Cruzeiro após o final da partida. E antes de colocarmos aqui na tela para vocês, eu vou pedir a cada um que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Conto demais com o seu apoio. Agora confira os nossos principais recortes. Ganha, né? Quando eu ganhei, eu provoquei. Quando eu perdi, eles provocaram. E aí, esse é o futebol, né? A gente pede tanto que o futebol volte como era antigamente, na época do Romário, Edmundo, as provocações. E aí, quando a gente provoca, o pessoal reclama, faz uma polêmica onde não há. E eu conversei com o William até na seleção, que ele foi com a gente, ele perguntou, pô, vocês zoaram pra caramba e tal. Eu falei, pô, eu só zoei, porque quando vocês venceram o primeiro jogo lá na arena, vocês tiraram sarro, fizeram isso, aquilo, então já era uma coisa que a gente já vinha combinando. Então, a gente foi campeão e eu comemorei assim. Se a gente perdesse hoje, eles iam comemorar, iam me zoar, e vida que segue. Eu acho que tem que voltar um pouquinho, né? A gente pede tanto, o futebol de antigamente era mais legal, que as provocações, mas hoje o pessoal pede, mas quando a gente provoca, já é uma reclama, já era uma polêmica desnecessária. Mas o Lianco, ele é um pouquinho a mais que eu. Pode ter certeza. Falaram um pouco do Lianco, de comportamento, de jogar para a torcida. Você acha que passou um pouco do limite e que esquentou mais do que deveria? Cara, acho que é muito difícil você falar de comportamento de alguns atletas, entendeu? Tem atletas que acabam excedendo um pouquinho mais, tem uns atletas que acabam provocando um pouquinho mais. Cara, e assim, infelizmente existe muito disso, assim, o fato de alguns jogadores, não estou falando só no fato de chegar duro, mas no caso de provocar, entendeu? Para querer arrumar confusão, para querer aparecer para a torcida, infelizmente tem muito disso. Mas assim, acho que o respeito da torcida você ganha dando o teu melhor dentro de campo, lutando, brigando quando eu falo assim, sendo competitivo, sendo profissional, chegando firme e honrando a camisa que veste. É natural que um outro sai aqui questionando de algum posicionamento de um atleta ou de outro. Eu, inclusive, assim, no finalzinho do primeiro tempo ali, onde teve um empurra, eu acabei até pedindo desculpa pro Matheus Pereira, que eu acabei empurrando ele um pouquinho mais forte e falei, cara, eu acabei me excedendo ali um pouco, porque eu achei que ele tinha ido para cima do Lianco. E, cara, a gente vai defender o nosso companheiro, né? E depois ele disse, não fui, eu falei, pô, desculpa, eu agi errado contigo, eu acabei te empurrando ali. Acho que a gente tem que tentar minimizar um pouco, é claro que clássico, o sangue acaba fervendo um pouquinho mais, mas temos que controlar, até porque quando fica muito pegado, fica muita empurra, discussão, o jogo fica acabando, fica feio, né? A gente acaba não aproveitando mais, tanto a gente dentro de campo ali, quanto aos torcedores também. Muito disputado, muito aguerrido, de muita entrega, muito espírito, mas de pouco futebol. Então é difícil também a gente balancear aí as coisas como aconteceu, porque são
tempos diferentes de pré-temporada, seja para o Cruzeiro, seja para a gente. Então, eu acredito que como início de trabalho, eu não esperava que fosse tanto assim, mas o clássico, independente se é amistoso ou não, a gente sabe que são sempre jogos bem disputados. Como tem sido esse... Não quero fazer comparativo com o adversário, mas numa condição inferior, né? O adversário já estava aqui uma semana a mais de treino. Se a gente for parar friamente e pensar, o Atlético no final do ano teve um final de ano onde ele perdeu a Libertadores, o Cruzeiro com 7, 8, 9 contratações recentes, né? O Astral lá em cima, e a gente com 7, 8, 9 saída de jogadores. Agora, pontualmente, a gente está recompondo e certamente nós vamos fortalecer o nosso elenco e fortalecer o nosso time com o trabalho. Você pode ter certeza que daqui uma semana as pernas vão estar bem mais soltas do que hoje. Então, por todos esses fatores, eu acho que o empate ele ficou bom para nós. Boa noite a todos. Bom, você jogar em um clube grande como o Atlético, automaticamente você vai enfrentar grandes equipes, com grandes jogadores, grandes finalizadores. A gente sabe que a equipe do Cruzeiro se reforçou muito para essa temporada, são grandes jogadores. Esse duelo individual com os atacantes deles é sempre bom, para que você possa aumentar o seu nível, sua concentração, e principalmente fazer grandes defesas. Com certeza, você fazer defesas importantes em jogos grandes, com certeza elas têm um grau de valorização maior. Então, a gente trabalha para isso, para que a gente possa estar sempre bem, sempre preparado, para que nos momentos que a equipe adversária conseguir furar a nossa linha defensiva, a gente está preparado para poder trabalhar, defender e ajudar o Atlético. A troca dos jogadores, ela se fez necessária, né? O Diniz, ele tem a troca dele necessária porque ele vai jogar amanhã o Campeonato Mineiro. Eles viajam hoje, ele tem daí a oportunidade de escolher os jogadores dentro do que ele imagina lá. Nós fizemos porque a gente não tem a condição ideal ainda de jogar os 90 minutos. Se eu pudesse mantê-los os 90, eu manteria porque eu não tenho jogo no final de semana, mas é um risco que você corre de poder lesionar jogadores, né? Depois das trocas nossas, a gente piorou também um pouco no jogo, porque esses jogadores que jogaram hoje ali nunca treinaram junto. Então é uma situação muito complicada, né? E o pau torou lá dentro. É clássico, meu amigo. Não tem clássico amistoso, é jogo. Bom, como o professor frisou, você frisou muito bem também, foi um jogo muito disputado, com muitas faltas, e a equipe adversária acabou tendo as melhores situações de gols, mas creio que foi um jogo bem equilibrado, onde as 4 oportunidades que eles tiveram, 2 eu pude fazer 2 grandes defesas e ajudar a equipe a sair com empate. Então a gente trabalha para isso, fica meio que repetitivo, mas a gente trabalha para sempre defender o Galo em qualquer situação, estando ganhando, perdendo, empatando, a gente sempre trabalha para poder ajudar a equipe. Então hoje a gente sai com essa parcela de contribuição, pelo menos com o resultado do empate, em 2 finalizações cara a cara, onde eu pude sair muito feliz e fazer 2 grandes defesas. Boa noite, Cuca, Everson, Maria. A gente já está acostumado a enfrentar as equipes do Diniz, sabe esse jeito de jogar que ele tem. Então a gente sempre acompanha, sempre analisa os adversários, a gente sabe muito que eles movimentam muito, então para o goleiro aumenta o grau de atenção, de movimentação. Às vezes a bola está lá no lado esquerdo, você vê uma movimentação do seu lado direito, então você fica um pouco mais atento, mas é isso, a gente já está um pouco mais entendido, né? Acostumado por estar enfrentando o Diniz, não só na equipe do Cruzeiro, mas como na equipe do Fluminense, na equipe do Santos, as equipes por onde ele passou, ele sempre implementou essa forma de trabalho, então a gente sempre procura assimilar o mais rápido possível, entender esse estilo de jogo dele, que é um estilo um pouco diferente que as equipes brasileiras fazem. Então é isso, família. Me despeço de cada um de vocês aí de casa. Agradeço de coração pela sua presença e peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!